aproveitar que os dois microfones funcionam. Estou recebendo aqui algumas perguntas. Então, eu vou começar pela Soninha. É a Simone, nossa, nome italiano, Simone Muleni Lucchetti. Existe algum projeto ou apoio para incentivo ao voluntariado para os colaboradores da Câmara Municipal? Alguma coisa assim, nesse sentido? Que eu saiba, não existe nenhum projeto organizado. Existem algumas iniciativas das pessoas. Então, a gente vem promovendo mais e mais aqui na Câmara coleta de materiais recicláveis diversos, que eu acredito ser uma forma de atuação, de engajamento. Não é você simplesmente se livrar daquilo que você não quer mais, mas é ter uma atenção e um trabalho com isso. Então, você tem algumas... Isso virou um comitê de sustentabilidade aqui na casa, né? Tem uma coisa mais organizada, assim. E uma das pessoas que é muito atuante no comitê, e ela é da CIPA também, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ontem ela me falou que ela quer fazer aqui na Câmara uma campanha para doação de cabelo, doação de mechas de cabelo. Então, ela é bem ativa, é uma pessoa que é muito... atenta e ativa com isso. Ela também já organizou um mutirão de doação de sangue aqui. Mas é verdade, a gente não tem um trabalho constante, organizado, e demorou. Demorou, Simone, toda a razão. Posso? E também aqui na Câmara, enfim, tem pessoa aqui, é que eu não sei se eu posso falar tudo, é que tem pessoa aqui na Câmara que já me procurou falando sobre doação de roupas. Então, eu não sei se aqui na Câmara poderia, o pessoal do gabinete da Soninha pode ver isso que tem mais costume, que eu sou meia novata, nesses trâmites, não entendo nada, bolhufas, já me procuraram sobre a doação de roupas. Talvez aqui na Câmara pudesse ter um local, vez por outra, traz direto para mim, né? Talvez pudesse ter um local onde a pessoa pudesse, roupa, sapato, a pessoa pudesse deixar, né? Porque não precisasse esperar só a minha presença, né? Que aí pudesse envolver mais pessoas. Isso também eu já fui procurada sobre isso. É verdade, é. Espera aí que tem outra. Essa é para a Silvia e para a Júlia. Existe alguma fórmula, que manda aqui é a Sandra do Ranchaual, né? Ela tem dificuldade para que os voluntários fiquem por bastante tempo, ela quer saber de vocês duas, se existe alguma fórmula para o voluntariado ficar engajado por mais tempo nas ONGs. Olha, eu coordenei um time de voluntários e coordeno também hoje na Vagalume. Nós somos 90 bibliotecas e a gente deve ter uns 600 voluntários espalhados pela Amazônia, só na gestão das bibliotecas, nem vou falar de todos que contribuem e participam. E coordenei o time de voluntários do Centro de Voluntariado de São Paulo. Eu sempre dou algumas dicas, né? Primeiro, fazer uma escuta muito atenta quando recebe, para entender o que está fazendo aquele coração dele disparar pela sua causa, pelo seu projeto, pelo seu espaço, pelo seu local, ou pelo o que for, né? Compreender, eu não tenho interferência sobre a motivação, mas eu tenho que entender qual é. Formação. Eu não sei ninguém que consiga receber uma pessoa se ela não tiver o mínimo de orientação de como é, onde vai sentar, qual é o lugar, né? Então, investir um pouquinho na formação, apresentação do programa, né? E as regras do jogo. A gente não vai conseguir, assim, não somos muitos, mas eu tenho certeza que juntos aqui hoje a gente não jogaria nem Escravos de Jó se a gente não alinhar as mínimas condições. E talvez a primeira coisa, se a pessoa sabe jogar Escravos de Jó, né? Então, as regras do jogo, né? Então, alinhar tudo isso. E aí, acho que com essa escuta, né? Com o que a pessoa trouxe, essa formação no que eu espero, né, dele, e as regras do jogo, alinhar as expectativas, né? Aí o processo de retê-lo vai ser esse processo cíclico, né?
ninguém vem para sempre, né? Eu venho por um ano, eu venho por algumas semanas, né? Então, esse processo é cíclico, a escuta, a formação, o alinhamento de expectativas, né? Acho que são algumas dicas. Tem muito mais, mas acho que são algumas dicas importantes. Posso também? Claro. Também, não é uma fórmula, mas dicas. É dar um contorno, que favoreça criar o hábito, né? A gente se organizar. Hábito é coisa que a gente cria até sem querer. Você faz alguma coisa todo dia, daqui a pouco não faz e fica e sente a falta, né? Então, ajudar a fazer disso um hábito. Então, eu tenho um projeto que chama Casa Bodhisattva. A pessoa pergunta, o que vocês fazem? A gente faz amizade com população de rua. A gente faz amizade. Aí, a partir da amizade, o que um amigo faz por outro? Qualquer coisa, o que tiver que fazer, né? Acompanhar, às vezes é só conversar, às vezes é acompanhar e ir junto em algum lugar, mil coisas. E uma coisa importante para isso dar certo é que a gente tem um dia de rolê. Tem quarta-feira, todo mundo se encontra num determinado lugar, quase sempre no mesmo horário, pode mudar em função das circunstâncias. Então, todo mundo se encontra ali e faz o rolê junto. Então, reencontra os amigos, faz amizades novas, dá o andamento a algumas coisas, tipo, e aí, marcou aquela consulta? Como é que é? Conseguiu falar com a sua mãe? Isso favorece muito as pessoas a se habituarem mesmo, reservarem aquele horário e ficarem mais tempo. O que não exclui a possibilidade de, no seu próprio tempo e horário, as pessoas também voltam, né, encontram os amigos, tudo. Mas, se fosse só assim, cada um sai para a rua quando puder, e se puder, qualquer um tem mais dificuldade, né, de ter aquele tempo já reservado. Tem todos os inesperados da vida, né? Ah, não, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu estou cansada, hoje eu tenho que trabalhar, tenho que terminar o estudo. Então, essa acho que é uma dica bem prática e importante. Assim, organiza de um jeito que não precisa ser super rígido, mas que favoreça a criação desse hábito, né? A organização de cada pessoa. Quer complementar, Júlia? Como é o nome da ONG ou do projeto dela? Rancho Auau. Rancho Auau. Boa. A gente dá alguns cursos também que falam exatamente sobre a estruturação do programa de voluntariado. E nele a gente fala como é importante você saber por quê e para que você quer um voluntário. Isso quando você capta o voluntário. Quando ele chega até você, acho que é muito importante esse processo também de escutativa para ver por que ele chegou até você. Acho que até no outro caso também, em alinhar as expectativas. Se você sabe aonde dá para encaixar ele, ou que tipo de atividades ele vai exercer inicialmente, é melhor. E lembrar sempre que voluntariado é fazer gestão de pessoas e é investir tempo. Então, não adianta também você estar afogado e achar que o voluntário vai chegar e vai pegar tudo de uma vez e vai fazer tudo, sendo que se você não cuida dele. Eu acho importante ter momentos de confraternização entre a ONG e o voluntário, e os voluntários, se a ONG tiver mais de um voluntário. É importante que, dependendo do tipo de voluntariado que a pessoa vai exercer, que ela tenha esse contato com a causa da instituição, que foi a causa que mobilizou ela inicialmente, sejam com crianças, com jovens, com animais, mulheres, etc. Acho que aproximar o voluntário da causa sempre é importante, porque, às vezes, o voluntário ele pode ser administrativo, por exemplo, ficar digitando notas fiscais. Então, esse momento é importante. E acho que, acima de tudo, é ter essa dimensão cíclica do voluntariado, né? A maioria dos voluntários não vai ficar para sempre, até porque existem perfis diferentes de pessoas e perfis diferentes de voluntários. Então, é sempre conseguir trabalhar em cima dessa... São vários aspectos, na verdade, mas é sempre, acho que, cuidar dessa relação também e reconhecê-los, com certeza. Por isso que celebrar também é tão importante. Acho que é isso. Agora, a Cibele, da ONG Ser Humano, para a Silvia e para... Já aproveita e já responde. Tá. O que uma ONG precisa fazer parte do Atados? Precisa estar constituída, né, com o CNPJ? E ela direciona também a pergunta para a Silvia, qual país é o primeiro no ranking de voluntariado do mundo? E o que será? Ela pergunta por que essa ONG foi motivada a ser a primeira, né? Você tem alguma resposta para isso?
Bom, para uma ONG se cadastrar no Atados, ela não precisa ser uma ONG formalizada, então ela não precisa ter CNPJ, exatamente porque a gente quer estimular essas associações das pessoas para transformar a realidade. Então, se o grupo de amigos decide fazer um projeto, por exemplo, que vai dar aulas culturais para crianças dentro de algum bairro, e ele não tem CNPJ, não tem nada, mas, por exemplo, ele quer alguém para dar alguma oficina específica, por exemplo, de artes marciais, a gente vai aceitar ele dentro do site. Então, tudo que você precisa fazer é acessar lá, www.atados.com.br, fazer a inscrição da sua ONG, e aí pensar também que vaga que eu quero, porque eu quero voluntários, etc. E aí a gente sempre tem um canal aberto para tirar dúvidas ou auxiliar nesse processo. Acho que eu e a Nina, a gente trabalha exatamente fazendo isso todo dia. Então, qualquer coisa, liga para a gente também, tem o WhatsApp lá, enfim, é isso. Olha, onde que tem alguém filmando em algum lugar? Ah, então tá bom. Depois eu compartilho, né, o link e tal. Em primeiro lugar, eu vou dar o resultado da média desses 10 anos. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, são 58% da população no índice de solidariedade. Eu não vou saber de cor, mas em torno de 40% faz trabalho voluntário, 40% da população. Mas o segundo é Mianmar. Também praticamente empatado no Giving Index e praticamente empatado em porcentagem da população, acho que é 44% no trabalho voluntário. Tem muitas questões de formação e educação religiosa, né? Os países que se destacam são países budistas e que têm uma forte educação para a solidariedade e para o voluntariado. E os Estados Unidos, com toda a sua história também, né, de começar muito jovem, né, a criança tem aquela formação, né, o service learning, né, ela põe processos muito parecidos com o movimento Bandeirantes, os escoteiros, né, o serviço e aprendizagem como uma formação de valor e propósito para ele colocar na vida dele, e o voluntariado como uma ferramenta. Eu sugiro navegar, gente, eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo, né? É interessante navegar, é interessante entender. E eu vou dizer que o copo está sempre meio cheio, né? Em 2018, o Brasil ainda ficou entre os 10 países com o maior número de voluntários no Giving Index. Ocupamos já a 5ª posição, em 2018, a 7ª posição, porque somos muitos. Então, apesar de ser lá 13%, 14% da população naquele ano, somos mais de 200 milhões de habitantes. E a gente tem esse destaque no Giving Index, que já não aconteceu com a média da década, mas a gente tem esse histórico aí de estar em números absolutos entre os países com o maior número de voluntários. Mas temos um grande esforço para fazer. A média nos últimos 10 anos, 16%, em 16%. Mas a média, em 2018, eu falei para vocês, né, a média subiu porque a gente teve anos muito bons, né? Em voluntariado, a gente ocupa a posição 84, em 140 países. A gente só não está entre os 10 piores, mas a gente tem um esforço muito grande para educar ainda para o voluntariado, né? Tá, aproveita, Silvia, vale a pena ver Giving Index, Índice de Solidariedade em português, com o IDES, ides.org.br. Legal. Já aproveita, fica com o microfone. Essa pessoa não se identificou, acho que ela está com um pouquinho de medo. Não lançamos em balanço as horas do nosso trabalho voluntário. Isso pode acarretar algum problema para a minha ONG? Olha, se você declara no seu relatório de atividades que você tem voluntários, se você tem os voluntários formalmente formalizados por meio da Lei 9.608, certamente você tem que prestar contas dessas horas voluntárias. Vou dizer que o contador te pede 3 coisas: quantos voluntários,
quantas horas eles doaram e esse valor final. Mas, para isso acontecer, com a transparência, né, com a ética da prestação de contas que a gente tanto quer, né, isso tem que ter uma planilha de registro de horas, de valor hora, muito bem planejada, né? Então, é importante você ver o que você está dizendo, né? Se você diz que tem voluntários, em algum momento você coloca também no seu balanço que as atividades aconteceram também com a contribuição da mão de obra voluntária, então essas horas têm que aparecer em algum momento e é importante. E vou dizer que o ideal seria retroativo e você acertar toda essa contabilidade de 2012 para frente. Nós estamos vivendo um momento com esse marco regulatório da contabilidade, né, com esse reconhecimento contábil da hora voluntária. Eu estou trazendo só o aspecto da hora. Esse marco, né, do terceiro setor para a contabilidade, ele fala da prestação de contas de todos os recursos recebidos pelas organizações. Se eu recebi um saco de roupas e eu vou vender no brechó, aquilo tem um valor, né? Ou se eu vou doar, é um recurso que circulou pela sua organização. Então, acho que é um momento que a gente está vivendo, né, de ter essa transparência, essa prestação de contas muito correta, né? E o que a contabilidade reconheceu é todos os recursos, inclusive tempo, né? Então, vale a pena conversar com o contador e ver todos esses relatórios, tanto o teu balanço, se você declara atividades realizadas por voluntários, e os seus relatórios de atividades. Legal. Converse com o contador. Tem mais duas, depois, se alguém daqui que está presente vai perguntar. A Simone Milene Luchetti, Soninha, ela é teimosa. Ela gostou da resposta e ela está perguntando aqui se não teria como pensar num projeto de voluntariado dentro da Câmara Municipal, de levar para as escolas municipais a explicação de como funciona o poder legislativo, né? Qual é o papel de cada... Exatamente. Não tem, de novo, não tem algo organizado desse tipo, organizado, mas eu faço bastante. Por exemplo, pode me chamar que eu vou. Adoro explicar como funciona. Mas aí não vale, porque eu nem acho que é meu trabalho voluntário, acho que é parte do meu dever, explicar para as pessoas como é que funciona uma casa legislativa, e esta casa legislativa em especial. E a Câmara tem alguns programas também para receber estudantes. É possível uma escola marcar um horário para vir aqui fazer uma visita. Aí a equipe de eventos da Câmara recebe, mostra um material também, percorre ambientes da casa. Mas, Simone, agora você me instigou. Eu quero ver como é que a gente, assim como organizou um comitê de sustentabilidade, de repente, um comitê de voluntárias e voluntários para organizar as ações. É muito legal, muito legal. Tem outra pergunta para você, Júlia. Deixa eu só achar o nome da menina aqui. É Kátia, ela não é de nenhuma ONG, ela tem 17 anos e ela quer saber se menores de idade pode fazer voluntariado, se é só chegar, como que funciona. Então, dentro da plataforma do Atados, a gente tem uma área de pré-requisitos, assim, quando alguém publica uma vaga. Então, a grande parte das vagas são só para pessoas maiores de 18 anos, sim. Mas a gente está tentando trabalhar um conceito no Brasil, que inclusive tem bastante nos Estados Unidos, que é o conceito de família voluntária. Então, é sempre quando vai uma criança e um adulto para fazer atividade voluntária e estimular essa atividade. Mas, assim, eu acho que é legal entrar no site e dar uma olhada nas vagas de verdade, porque, por exemplo, o Criadores de Atos é um projeto que a gente recebe pessoas que têm até 16 anos, por exemplo, sabe? Como ela já tem 17 anos, acho que é mais tranquilo. Ela é quase uma pessoa maior de idade. Então, acho que as restrições vão ser menores. Ela é menor de idade, perdão. Oi? Boa. Exato. Dá para ser voluntária de diversas formas também. Vou passar para vocês, que eu acho que aí vocês devem até... Do Atados?
Dos Bandeirantes? É que eu não conheço. Respondi. O site aqui de São Paulo é bandeirantesp.org.br. A gente trabalha com criança a partir dos 5 anos até jovens 21 anos. Gente, voluntariado, que eu falei, processo de educação, né? Voluntariado para valores. E algumas organizações recebem entre 16 e 17 anos, então vale ela buscar alguma organização. E aí é importante que ela não vai assinar o termo de adesão sozinha. Ela vai precisar da assinatura de um adulto responsável. Mas existem os movimentos e também as escolas, né? Hoje a gente tem várias escolas, tem escola solidária, escola voluntária, são as próprias escolas públicas também têm espaços onde o jovem pode participar nesse processo de valores e tal. E o movimento bandeirante aqui do Estado de São Paulo, que é ótimo. É bem legal. A gente tem a experiência lá naquela praça, na foto que a gente mostrou. E lá, a praça tem um grupo que são os guardiões da praça. Então, é um grupo assim das crianças, que elas escolheram esse nome. Elas a Fernanda foi lá, fez um trabalho com elas legal, passou um mês com a gente, né? Lá, assim, fazendo atividade bandeirante com elas. Então, elas são bem engajadas. Então, elas mesmas se organizaram para fazer a limpeza da praça. Então, elas criaram esse nome, somos os guardiões da praça. E uma vez por mês, elas fazem a limpeza ali da praça, né, de coletar lixo e tudo mais. Então, assim, não deixa de ser um trabalho voluntário. E é a iniciativa delas, né? Prática solidária. Você queria falar alguma coisa, né? Que você comentou. Eu sou falante. Depende, tem lugar para ficar calado. Tem que encerrar. Eu queria falar que, acho que no dia 20 de dezembro, está saindo o cabulamento do censo da população em situação de rua, que foi feito agora, né? Nesse tempo aí. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que as pessoas sempre perguntam, e muita gente tem medo de conversar com a população de rua. Às vezes a pessoa vai junto comigo, chega lá, não gosta nem de pegar na mão da pessoa para cumprimentar. Fica meio assim. A empatia é a primeira coisa, você fazer amizade com eles. Isso que a Soninha falou, que a Casa Bodhisattva faz. Primeiro, você fazer o contato. Não adianta impor, chegar lá achando que você vai fazer isso, aquilo, aquilo. Não é assim que funciona. Primeiro você chega, você começa a conhecer a realidade deles. A partir daí, você não tem mais dificuldade. Depois que você estabelece um contato, que você conhece as pessoas, que você começa até a ganhar o respeito deles, na maioria das vezes, né? Eu, no geral, não tenho nenhuma dificuldade, nunca tive. Aí pronto, o caminho está aberto. Mas não precisa ter medo. Eles, no geral, eles não fazem nada. Não, beleza. Então, pessoal, alguém tem mais alguma coisinha que gostaria de acrescentar, de falar? Opa! Oi, Oi, sou Renato. Posso falar a minha projeto? claro. O projeto nome? Pode vir aqui em frente? Eu tenho um ONG, projeto nome, com Cibidal. Cibidal tem 69 alunos. Você falou projeto, Márcio. Isso. Seu projeto é muito legal. O menino falou, projeto Vida. Assim faz. Isso, cada projeto tem vários projetos. Esse ano não tem. Eu trabalho amanhã à noite. 2020 tem vários projetos. Tem sua. Eu vou trabalhar esse projeto homem, mas seus 8 anos. Eu tenho vocês, tem homens que sim não podem trabalhar, mas os outros têm que trabalhar. Anos tem mães, tem pai, mas não pode trabalhar, não. Fica adulto afora. Adulto não pode ficar anos trabalha, fica vergonha. Todo mundo tem vergonha. Tem vergonha, tem alunos, tem vários.
eu sou presidente do homem, tudo tem. Presidente do homem, eu sou. E aqui, tesouraria, São Paulo, tem amigo meu, João Dólar. Eu trabalho em vários eventos. Eu trabalhei com 12 anos, 5 anos. Esse projeto é muito legal. Esse casamento, vocês falam, é muito legal. Ainda fala verde, ele trabalha também. Mas também em 2030, tem vários projetos. Se não anúncios, com trabalha. Com trabalha, tem ONG, tem vários ONG, projeto pai, projeto irmão, e foi projeto irmão, irmãos. Com irmão, um irmão tem irmão com pai. Com pai tem projeto fora, irmãos, cada irmãos tem projeto, todas as faces. Eu, mãe e pai, tem Pampers também. Você foi candidato 2020, mas realmente é isso, projeto homem, só isso. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer. Assim, eu tive um pessoal que me brigou comigo, porque você não fez à noite, queria estar presente, mas o importante, assim, mesmo online, participou, conseguiu prestigiar a gente, né? Queria agradecer a Soninha, toda a equipe que abriu espaço para a gente, né? Pela oportunidade de a gente compartilhar informações, o pessoal que veio voluntariamente, né? Falar da sua experiência com voluntariado, tudo mais, a Silvia, a Júlia, a Otários, pessoal, assim, super gratidão. Quer falar alguma coisa, Soninha, para fechar? Então é isso, pessoal.